Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, hoje com a lição número 2 dessa nova revista que estamos estudando, que é a revista Viver como Discípulo, da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais. Hoje a nossa lição, como eu disse, é a lição 2, que tem como título Alvos do Chamado Primordial e a Disciplina do Discípulo. E vamos iniciar lendo o texto, né, que vai dar embasamento à nossa lição, que está em Mateus, no capítulo 28, dos versos 18 a 20. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, oremos, vamos pedir a Deus sabedoria e para que possamos aprender esse assunto que é maravilhoso, né? Grande Deus, eterno Pai, eu te louvo e bendigo, Pai, por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai. Esse Deus amoroso, compassivo, tardio em irar-se e que tem prazer em nos ensinar através da Sua palavra. Ó Deus, nós sabemos que temos uma missão sublime, que é fazer novos discípulos para Jesus. Ó Deus, nos prepare, Pai, prepare a nossa mente, o nosso coração, para estarmos aprendendo tudo que é importante para sermos discípulos seus e para levarmos para Ti novos discípulos. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos conhecer os propósitos da nossa lição de hoje, do nosso assunto. E vamos iniciar pelo sentido do saber. Ao final do estudo, né, da nossa lição, você deverá entender que viver como discípulo requer uma vida voltada para o chamado primordial de Jesus. Agora, conhecer o propósito no sentido do sentir. Também, ao final do estudo, você deverá desejar que o Espírito Santo de Deus te capacite a cada dia mais para o cumprimento do seu chamado. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. A pergunta é: o que eu deverei fazer após aprender o assunto? Orar a Deus para que as pessoas às quais você tem um relacionamento intencional se tornem discípulos de Jesus. Então, vamos à introdução desse assunto com uma perguntinha. Eu vou perguntar a vocês agora, prestem atenção. É fácil ser discípulo de Jesus? O que vocês acham? É fácil? É claro que não, não é fácil, né? Nada fácil ser um discípulo de Jesus. Por quê? Pois requer o que de nós? Requer muito comprometimento, uma vida relevante, uma vida mesmo focada no ide de Jesus. Vão por toda parte e façam discípulos de todas as nações. Então, nós temos que estar focados nesse ide de Jesus, que está nesse versículo que eu li, nesses versículos de Mateus 28 que eu acabei de ler, né? Do 18 ao 20. Afinal, esses versículos traduzem o quê? O nosso chamado primordial, ou seja, o chamado primordial de todo cristão, de todo o discípulo, sempre contando, né, com uma grande ajuda, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que irá o quê? Nos capacitar nessa boa obra. Tudo bem?
Então tá, mas para sermos discípulos de Jesus, discípulos do nosso mestre, né? Quais são as condições que nós chamaríamos de fundamentais para cumprirmos com excelência o nosso chamado, né, primordial, que é fazer novos discípulos para o Senhor? Em que condições são essas fundamentais? Estabelecer alvos, naturalmente, e definir estratégias. Então, nós vamos aprender isso agora. Por quê? Porque para iniciarmos uma caminhada mesmo de uma vida discipular, né? Levando para Jesus mais discípulos e ensinando-os a obedecer aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, nós temos alguns desafios a cumprir. E é o que nós vamos ver agora. Que desafios são esses? Olha, o primeiro é identificarmos as pessoas a serem discipuladas, né? Aquelas que têm, de fato, potencial para serem discipuladas, que ainda não conhecem a Jesus, né? E isso é feito dentro do nosso rol de amizades, não é verdade? Então, nós deveremos intencionalmente, essa é uma palavra-chave, né, de uma forma intencional e sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, identificar uma ou duas pessoas para estabelecermos justamente um vínculo de discipulado com elas, sob a nossa liderança. Nós iremos liderar, e isso não exclui de jeito nenhum pessoas da nossa convivência familiar diária. Um marido, um esposo, né? Um filho, né? Sei lá, um tio, um avô, não exclui não, tá? Não foi dessa forma que intencional que o próprio Jesus escolheu os seus 12 discípulos? Sim, e ainda os convidou a segui-lo por onde quer que ele fosse, né? E mais, ele amorosamente os ensinou sobre o reino de Deus, sobre quem ele era de fato, que ele era o Messias prometido, né? Isso ele falou, embora os judeus da época, os doutores da lei, né? Enfim, o povo em geral não cresce que ele era o Messias prometido, mas seus discípulos creram. Então, ele falou-lhes também sobre a missão dele aqui na terra, falou da salvação, e assim ele foi ensinando, né, aquelas pessoas a quem ele havia chamado. Agora voltando para nós, né? Após nós identificarmos quem de fato são essas pessoas ao nosso redor, né? Que, como eu falei, que não conhecem o amor de Deus, o que nós faremos? Nós precisaremos, no caso, da ajuda do Espírito Santo para que ele nos mostre quem de fato precisa ser discipulado, quem de fato será discipulado. E nós aí deveremos nos aproximar delas de que forma? Estrategicamente. E vamos ver as estratégias de aproximação, né, do discípulo que nós queremos formar. A primeira, ora, nós já temos aí uma lista de pessoas da nossa amizade, a nossa convivência, conhecidos, outros amigos, que nós sabemos que não conhecem a Jesus. Agora vamos à primeira estratégia, que é a escolha do discípulo. Isso naturalmente não será feito por nós, e sim pelo Espírito Santo.
E nós, ao olharmos ao nosso redor, sob sempre a direção do Espírito Santo de Deus, nós, em espírito de oração, nós não identificaremos uma ou duas pessoas, porque o Espírito Santo irá nos mostrar. Nós estamos em espírito de oração, então ele irá nos mostrar uma ou duas pessoas, né? Com as quais nós iremos nos aproximar com esse propósito, ou seja, de torná-las discípulos de Jesus. Tudo bem? Então, a primeira estratégia é a escolha do discípulo ou dos discípulos. Muito bem. A segunda etapa de aproximação, uma vez que a gente já sabe quem vai discipular, é orar diariamente por essas pessoas e também por nós. Nós vamos orar por elas para que o Espírito Santo de Deus esteja o quê? Quebrantando o coração delas. E orar também por nós mesmos, né? Para que ele nos dê sabedoria, as estratégias certas e até o comprometimento com essa sublime missão que é fazer discípulos para o nosso Mestre Jesus. Tudo bem? Então, a oração é a segunda estratégia que deverá ser diária. Qual será a próxima estratégia? Nos aproximando dessas pessoas. Será que pode ser feito assim de qualquer maneira? Hein? Nós devemos buscar oportunidade de nós nos aproximarmos delas, né? De uma maneira, como eu diria, informal e amigável, até que seja usando a nossa imaginação e criatividade. Por que não? Você vê, por exemplo, uma vizinha que gosta de lidar com plantas, toda manhã ela está regando, né? O seu jardim ou plantando uma mudinha nova. Você já pode começar por aí, né? Pelas plantas, por esse assunto. Então, é isso, nós vamos buscar oportunidade para nos aproximarmos das pessoas, né? A quarta estratégia é abrindo caminho para o diálogo. Também nós devemos buscar, né, descobrir o que a pessoa gosta de fazer. Eu já sei que gosta de plantas, no meu exemplo, mas o que ela gosta de fazer no dia a dia? Isso não irá facilitar a nossa aproximação para que a própria pessoa, e até, veja bem, a nossa aproximação, e vai abrir caminho para o nosso diálogo, porque afinal nós temos imaginação, criatividade, né? E haverá aí um caminho longo de possibilidades para que a pessoa se sinta o quê? Confortável, né? Se sinta interessada na nossa conversa, no nosso diálogo, e a gente vai buscar justamente os assuntos que ela gosta de ouvir. Vejam que a intenção é boa, que é torná-la salva, né? Acima de tudo, e depois, mais tarde, uma discipuladora também para Jesus. Bom, e depois a etapa seguinte é criar um ambiente de confiança. Como é que nós podemos, vamos dizer assim, criar esse ambiente de confiança? Hein? Talvez compartilhando, né, as nossas próprias experiências pessoais de vida, né? Assim fazendo, a pessoa ela se sentirá mais à vontade, inclusive para falar de si mesma, para também compartilhar aquilo que ela tem sobre a opinião dela, né? Um conselho até. Enfim, ela se sentirá muito mais à vontade a essa altura para conversar conosco. Vejam que a próxima estratégia é muito importante, porque nós devemos ter o olhar de Jesus sobre a pessoa.
E eu pergunto, qual foi esse olhar de Jesus que ele teve pelas pessoas em geral que se aproximavam dele? Hein? Não foi um olhar de amor, de compaixão? Sim. Então, devemos olhar as pessoas sob o mesmo, sob a mesma ótica, né? Com as lentes de Cristo, com as mesmas lentes de compaixão, de amor, né? E usando mesmo Jesus como exemplo, porque nós devemos sempre ter esse tipo de olhar, nos preocupando, até de uma forma profunda, com a pessoa em si, independentemente do que ela fez ou esteja fazendo. Não interessa. Nós vamos agora, nesse momento, valorizar a pessoa como um indivíduo, né? Preocupando-se, assim como Jesus fez, com suas necessidades espirituais, suas necessidades emocionais, necessidades básicas do dia a dia mesmo, né? E, como eu disse, sem levar em conta seus erros, seus acertos, nada disso vai interessar para nós, como Jesus não se interessava, né? E essa abordagem centrada na pessoa, né, é vista de que forma? Como uma expressão de amor, né? E também uma expressão da graça de Deus, do próprio Deus sobre ela. Não é verdade? Então, após fazermos isso, nós vamos buscar, uma vez que já conhecemos toda a necessidade dela, enfim, nós vamos tentar auxiliar a pessoa em situações de necessidade, sempre olhando a pessoa como um indivíduo, valorizando aquilo que ela é e olhando para as suas necessidades, né? Porque Jesus se preocupava, sempre ele não fazia uma pergunta que ele era característica, né? O que queres que eu faça? Ele perguntava sempre isso às pessoas. E a gente pode perguntar, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui mesmo para ajudar. O que você está precisando? De repente eu posso te ajudar. Se é uma vizinha, né, que você já conversa mais, já tem um convívio de mais tempo, de repente tem uma abertura maior, não é? E aí nós devemos também agir como Jesus agiu, da mesma forma, sendo sempre prestativos, né? E ajudando a pessoa em suas dificuldades momentâneas. Às vezes a pessoa não tem com quem deixar um filho, né? Para ir pegar outro na escola, ou está com algum tipo de dificuldade, que não sabe fazer alguma coisa, e aí a gente pode se oferecer para ajudar, seja o que for. Bom, agora nós já estamos prontos, porque isso é um processo, vai levar um tempinho, né? Então, nós já estamos prontos para falarmos de Jesus ao discípulo, né? Nessa etapa já terá se passado algum tempo, naturalmente, e já terá surgido aí afinidade, não é isso? Entre você e o discipulado, aquele a quem você quer discipular. E também, já a essa altura, já há confiança. A confiança, ela já estará fortalecida a essa altura, não é isso? E você mesmo se sentirá muito mais seguro, muito mais à vontade, até para falar de quê? Da sua fé em Cristo. Porque essa é a intenção de você. É claro que você vai sempre saber e contar com o Espírito Santo de Deus, que terá também preparado, né? Porque você orou diariamente, preparado o coração da pessoa para receber, para ouvir
e aceitar, receber de bom grado a palavra do Evangelho, a palavra que você irá enxertar em seu coração, no coração da pessoa. O Espírito Santo já fez todo o preparo, né? Pelas nossas orações. Orações essas que nós vínhamos fazendo diariamente. E também lembrem que nós oramos por nós também, e o Espírito Santo irá também nos dar sabedoria, momento certo, estratégias, né? Tudo comandado por Deus. Bom, a partir do momento que a pessoa, que o discipulado entregar o seu coração, a sua vida para Jesus, ela passará, vamos dizer assim, a ter uma trajetória já cristã, no início, né, do caminho estreito. Ela já começa a percorrer esse caminho onde ela iniciará, ela aprenderá a palavra de Deus, tudo a seu tempo, né? Ela começará devagarzinho com leitezinho, como diz, né, espiritual. Mas o importante é que, a essa altura, ela já terá se tornado nova criatura, nascida e remida pelo sangue de Jesus, porque ela já terá entendido que só o sangue de Jesus, né, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, é capaz de perdoá-la, né, dos seus pecados. E aí ela estará preparada a partir daí para o batismo nas águas, já como filha de Deus, com seu nome já escrito no livro da vida. Sempre atendendo, né, a Mateus 28, que eu li para vocês, do 18 ao 20, né? Nós não entendemos que o nosso viver, atendendo justamente o chamado de Jesus, né, nos comissionando a cumprir esse ide, então nós vamos entender que o nosso viver como discípulo, ele deve ser de um discípulo multiplicador, né? Essa, aliás, deve ser uma convicção, uma certeza da nossa vida, ok? Todo discípulo deve ser um discípulo multiplicador. Bom, agora ele já se tornou, né? Já alcançamos o objetivo para Jesus. Vamos ver aqui a disciplina do discípulo. Agora, o próprio livro, ele cita Hebreus, no capítulo 13, verso 7, eu vou ler para os irmãos. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus. Você lembra de quem pregou a palavra para você, do seu líder? Eu me lembro dos meus. Meus foram duas pessoas, eu já falei, né? Já tive a oportunidade de comentar, pelo menos em sala, lá na EBD. Bom, a disciplina a gente sabe que faz parte da vida de quem? De todo discípulo, de todo discípulo de Jesus, de todo cristão, não é verdade? E todo discípulo, ele deve estar o quê? Atento e constantemente em alerta para não perder uma só oportunidade que surge em sua vida de falar de Jesus, de falar do amor de Deus, às vezes para um motorista de Uber, ou alguém que está numa fila, né, de um banco, enfim. Não vamos perder as oportunidades, porque elas passam e não voltam mais, né? Nem que seja lançar uma sementinha da palavra no coração de alguém. Nós sabemos que as disciplinas espirituais, elas fazem parte, que é o que nós vamos ver agora, da vida de todo o discípulo, de todo o cristão que busca ser de que forma? Intencional em sua missão. Qual é a missão?
qual é a missão que eu estou me referindo? O chamado primordial, que está em Mateus, né? No capítulo que eu li, 28, dos versos 18 a 20, nós lemos. Então, esse é o nosso chamado, é o chamado de todo cristão, fazer novos discípulos para Jesus, ok? Dentro, então, da disciplina espiritual, tem-se as condutas, né? Que são o quê? Inerentes, primordiais à vida de cada discípulo. E são essas condutas que eu vou falar agora, que todo discípulo deve ter. Primeiro é a oração, né? É um requisito fundamental na vida de todo discípulo. Todos devemos ter um momento a sós com Deus, né? Desenvolvendo uma prática mesmo de oração diária, pois é igual o alimento, né, do corpo. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente falando, porque não é através da oração que nós iremos estreitar, aperfeiçoar mesmo o nosso relacionamento com Deus, sim, numa intimidade, né, de fé, de comprometimento, uma intimidade de adoração ou de confiança, né? Enfim, que só teremos se à medida que nós aperfeiçoamos e desenvolvemos essa prática da oração, na certeza que Deus tudo ouve, tudo nos responde. Nós não ficamos sem resposta. E a oração pode ser também, como eu falei, né, de adoração, de gratidão. Quantas vezes, né, nós oramos para agradecermos, né, alguma graça que obtivemos, enfim. Então, vejam que através do estudo, dos evangelhos, nós vimos como Jesus priorizou esse tempo de oração com o Pai, não foi verdade? Ele podia estar lá com 2, 3 discípulos, né? Com um grupo de discípulos, mas chegava uma certa hora, ele se afastava para subir um monte, para orar ao seu Pai. E é dessa forma que nós devemos agir, valorizando esse momento a sós, né? E de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor. Não deixem passar. Através também da oração, nós temos que lembrar que nós podemos expressar o quê? Os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, que mais? Os nossos anseios, as nossas aflições, dúvidas, gratidão, conforme eu falei, né? Louvores a Deus, né? Senhor, eu te louvo por tudo que tu representas para mim, por tudo que tu és, o único Deus, soberano Pai. E aí a gente louva Ele. Não é isso? É comum em momentos de adversidade e aflição o cristão ir lá para o seu quarto e orar a Deus, mas será que nos momentos de alegria ele se lembra de ir lá agradecer e de continuar cultuando cultivando, perdão, esse hábito da oração, de falar com o seu Pai? É isso que nós temos que lembrar, né? Que nós também, às vezes, ouvimos a voz de Deus, né, através da oração que fazemos. Ok? Então, lembre-se, a oração é uma poderosa ferramenta espiritual que molda a vida dos discípulos, enfim, e os aproxima do coração de Deus. Não vamos abrir mão desses momentos a sós com Deus. Bom, a segunda, né, conduta de todo cristão, além da oração, é a leitura diária da Bíblia, da palavra de Deus, a nossa segunda condição primordial, né? A Bíblia, afinal, o que ela contém? A revelação de Deus. Não é a palavra revelada? É ao homem, né? Ela é a palavra que é revelada e ela vamos dizer assim, ela a Bíblia existiu para que o homem pudesse se comunicar com Deus, aprender tudo que Deus agrada a ele, o que não agrada, né? Então, assim, a Bíblia não contém orientações e ensinamentos valiosos, né? Ou seja,
importantes, necessários de condutas que devemos ter, sim. Devemos ter sempre na prática diária do nosso viver, e nós temos que aprender aquilo que agrada ao nosso Senhor, né? Enfim, através da meditação constante à palavra de Deus, nós aprendemos como nos relacionamos, ou como nos relacionarmos, melhor falando, com as pessoas a quem queremos até discipular, né? As pessoas em geral, né? Como deve ser, inclusive, o nosso relacionamento com Deus, né? Aquilo que o agrada, o que não o agrada, que está dentro da vontade dele. A gente aprende isso, né? E é isso, nós precisamos crescer, espiritualmente falando. E a palavra de Deus vem também, a resposta, perdão, de Deus, vem também pela leitura da palavra, algum questionamento que fizemos, por exemplo, lá na primeira etapa da oração. Muitas vezes pegamos a Bíblia e a resposta está ali. Bom, em terceiro lugar, vem o quê? A comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, né? Muito bem. Gente, Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? Quando, perdão, nos resgatou do pecado, Cristo nos tornou participantes do seu corpo, que é a igreja, né? Onde ele é a cabeça e nós somos o quê? Os membros. Assim, todo discípulo de Cristo, como que ele deve agir? Deve estar em plena comunhão com a sua igreja, né? Pois não é através dela que ele irá fortalecer e crescer espiritualmente falando? Sim, né? Falando através também do encorajamento que os próprios irmãos vão passar para ele, né? Uma palavra, quando ele estiver cabisbaixo, passando por alguma situação, aí sempre Deus usa, né? O Espírito Santo de Deus usa um irmão, e aquela palavra o levanta diante daquele desafio que ele está atravessando na vida, né? E isso é comum, inerente a todo discípulo. São os desafios da vida mesmo discipular, né? Quando a gente também tem as nossas incertezas e tudo mais. E assim vamos aprendendo, né? Que devemos fazer parte do corpo espiritual de Cristo, onde ele é a cabeça. E dessa forma, nós iremos o quê? Somar esforços, unir esforços, para realizar também o que? O serviço, a missão da igreja. Qual é? Que é que a igreja está sempre sendo chamada a servir, né? A comunidade local e o mundo. Mas qual é o chamado primordial da igreja para servir a comunidade local e o mundo que ela possui? Como, em outras palavras, de que forma a igreja pode servir a sua comunidade local e ao mundo? Hein? Como? Através da pregação das boas novas, do evangelho de salvação em Cristo Jesus, de fazer discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou. E ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para terminarmos essa videoaula, eu vou estar lendo com vocês Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, que diz o seguinte. Prestem atenção. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Quer dizer, cuidemos também de nos animar uns aos outros ao amor e às boas obras.
não abandonemos a prática de nos reunir, ou seja, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, eu vou terminar aqui essa videoaula com essas palavras, ok? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a próxima videoaula. Um beijo para todos vocês.